Boa tarde, irmãos. Boa tarde. É um prazer estar aqui inaugurando, o Clube Vida e Saúde e nós, da equipe, sermos prestigiados com todos vocês, porque a gente sabe que é um horário, atípico, então a gente fica muito honrado com a presença de cada um, que vocês se sintam à vontade, principalmente os visitantes, vocês sejam bem-vindos e que voltem mais vezes. É um prazer também, estar abrindo o Clube de Saúde. Obrigada pela oportunidade. E quando eu cheguei à Igreja Central, depois de um certo tempo, eu já procurei saber como que era o Ministério da Saúde aqui. E nós estávamos em plena pandemia, um período muito crítico, e eu percebi que não era tão ativo. E eu vi uma grande necessidade da igreja. Mas também é um grande desafio, Então a equipe precisa ser grande e eu espero que aos poucos a gente também vá agregando mais profissionais. E nós aqui da equipe temos uma grande vontade de estabelecer, de realmente fixar o clube como uma atividade constante da igreja, fazer parte mesmo do calendário da igreja, com várias atividades. Hoje nós estamos aqui com uma palestra, futuramente a gente vai ter outras atividades. Já para o mês de setembro, já vou dar aqui um spoiler, a gente está pretendendo fazer uma aula culinária. Algumas irmãs aqui e alguns irmãos participaram da aula de culinária da Semana de Saúde, que foi entre maio e junho, agora eu não me recordo, e foi muito bom. E a próxima aula que a gente está programando vai ser com alimentação voltada também para os transtornos de ansiedade. Então a gente quer fechar todo esse tema e é assim que a gente sempre vai fazer, algo teórico e principalmente prático. Porque o que é mais urgente, o que é mais necessário e que eu vejo com a maior dificuldade das pessoas é mudar o estilo de vida. E nós temos essa luz há muitos anos, só que isso está sendo falado na medicina recentemente. A partir de 1950, 1960, foram lançadas as primeiras bases da medicina de estilo de vida, que agora está sendo mais propagada mundialmente. Mas nós, como adventistas, já recebemos a mensagem de vida e saúde, pela irmã Ellen White, desde 1800, final de 1800. Então, a gente tem essa pérola aí de grande preço e a gente precisa realmente fazer diferença. Mas a gente vai fazer diferença se a gente implantar isso primeiramente nas nossas vidas. Para começar a palestra, eu vou orar rapidamente, porque a gente sempre começa com o Senhor. Senhor Deus e Pai, nosso Criador e nosso Redentor, esteja conosco, ó Deus. Sonde aqui cada coração, cada família, cada lar, cada pessoa está passando por uma circunstância. Todos aqui querem aprender, primeiramente, mais de Ti, Senhor, e também como conservar e melhorar o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Que além de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, Ele faça realmente morada em nós. Nos dê a paz, nos tranquilize e principalmente, ó Deus, nos dê sabedoria para buscarmos o melhor e fazer a cada dia a Tua vontade. Dê-nos a calma, a paz, cesse todos os pensamentos frívolos, todas as perturbações que possam vir aqui e que o Teu nome, ó Deus, seja honrado para todos sempre. Amém. Amém. Quem estiver com a Bíblia, eu gostaria de que abrisse no livro de Romanos, capítulo 12. Nós vamos ler os versos 1 e 2. Eu estou com uma Bíblia que vai ter uma versão bem diferente da de vocês, mas eu gosto muito, eu acho ela mais prática para entender. E eu também oriento, quem quiser fazer uma leitura, faça aquisição dessa Bíblia, porque eu acho ela muito prática, tem umas palavras bem do cotidiano mesmo. A Bíblia é a mensagem em linguagem contemporânea. Vamos ler os versos 1 e 2. Portanto,
com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear, a Deus como se fosse uma oferta. Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que podem fazer por Ele. Não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo, ao nível da imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Então é isso que eu desejo para vocês, né? Nós estamos aqui buscando uma nova mentalidade, a verdadeira maturidade. E nós escolhemos o tema da ansiedade porque é um tema muito recorrente, tanto nos consultórios, quanto também foi um tema que causou uma certa agitação, né, uma procura quando o Dr. Guilherme esteve aqui. Ansiedade, todos nós temos. Ela faz parte do ser humano. Mas existe a ansiedade patológica e a ansiedade que é comum, que é fisiológica. E a gente pode ver que na Bíblia, a gente tem vários versos que falam sobre a ansiedade. No Salmo 84, 2, Salmo 107, 30, Lucas 8, 40, Filipenses 1, 20, a gente vai ver que a ansiedade, ela tem expressão como se fosse assim, algo desejado, esperado, sempre quisto. Fala que Cristo, ele chegou e as pessoas estavam ansiosas para vê-lo, então eles estavam à espera, né? No Salmo 84, 2, o salmista Davi fala que ele anseia pelos átrios do Senhor, né? Então é algo desejado. Em outras versões bíblicas, fala assim que ele sempre quis estar nos átrios do Senhor. Em Provérbios 12, 25, Eclesiastes 2, 2, Eclesiastes 11, 10, Lucas 8, 14, Filipenses 4, 6, a ansiedade já aparece em outro contexto. Já aparece como problema, tribulação, preocupação constante, vazio e angústia. Então o ser humano, ele vive a ansiedade nesses dois pêndulos. Ora como algo desejado, né, que ele deseja estar em uma situação, por exemplo, quando a gente sai de férias, a gente fica assim naquela ansiedade. Como será? Você está ali no processo de desejo, mas quando você fica ansioso por algum problema, já faz parte do segundo grupo. E a irritabilidade não quer dizer ansiedade. A irritabilidade é como se fosse assim, uma baixa resistência, né? Uma impaciência diante de uma determinada situação. E a angústia existencial, ela reside em todos nós, seres humanos, porque ela é a expressão da nossa separação de Deus. Então é algo que passou a fazer parte da natureza humana desde que o homem pecou no jardim do Éden. Quando Adão e Eva se escondeu, a Bíblia fala, né, que eles tiveram medo, né, porque tive medo, me escondi. Então aquele medo ali já era uma expressão do vazio existencial, né, dessa angústia. No dicionário, também a palavra ansiedade aparece com diversos significados. Tem o significado, né, de grande mal-estar físico e psíquico, aflição, agonia, angústia, ânsia, desejo veemente ou estado emocional frente a estado emocional, falou a palavra abalado, frente a um futuro incerto e perigoso, no qual o indivíduo se sente impotente e indefeso. Quem está aí mais atrás, está dando para ver o que está embaixo? Tá, né? E aí também, muitas vezes a gente acaba usando, né, a palavra medo no lugar da ansiedade, mas são questões totalmente diferentes, né? São palavras, né, são conceitos diferentes. O medo é uma resposta adaptativa ao perigo, mas aquele perigo real é como se fosse um perigo palpável. Vamos supor
assim, eu tenho medo de cobra. Quando você vê uma cobra, você vai ter uma resposta, né, diante daquele perigo ali visível. Já a ansiedade é uma preocupação difusa por antecedência de uma situação estressora, mas é uma situação em que a pessoa, assim, ocorre mais no subjetivo da pessoa. Não tem algo ali palpável, né? Ela antecipa algo, principalmente assim, no sentido negativo. Por exemplo, uma ansiedade por conta, eu vou viajar, será que o motorista vai dirigir? Nossa, está chovendo, será que todo mundo vai respeitar as placas, entendeu? Será que não vai ter um acidente? Coisas desse tipo. Eu vou para a praia, será que eu vou saber nadar, vou afogar? Então, assim, é esse tipo de medo. É algo que, assim, não está ali de forma palpável. Vocês estão entendendo? Sim. E aí, quando a ansiedade passa do limite, né, da resposta mesmo fisiológica do ser humano, ela ganha uma proporção maior. Ela fica assim, é como se fosse uma resposta desadaptativa, entendeu? É desproporcional frente àquele estímulo, ou então é diferente da normalidade para uma determinada faixa etária, por exemplo, para crianças, para idosos, para adolescentes, né? E causa um prejuízo cognitivo, laboral, cotidiano. A pessoa perde a capacidade de manter as funções dela, né? Isso vai implicar em prejuízos no trabalho, nos relacionamentos principalmente. E agora, como nós estamos, né? Nós passamos aí pelo período da pandemia, foi um período assim, que houve um boom nos transtornos de ansiedade, na depressão, né? As doenças psíquicas, assim, tirando a procura, né, pelos sintomas respiratórios, era uma das causas assim, mais frequentes de procura realmente no consultório. E assim, todos nós estávamos envolvidos, né, tanto profissional da saúde quanto quem não era profissional da saúde, porque era uma situação totalmente diferente, era uma doença nova, né? Nós estávamos aí em franca pesquisa, tudo novo, as pessoas estavam vivendo um isolamento social, tinha um distanciamento, tinha as várias regras de restrição, né? O medo também, o pânico causado por conta da contaminação, por conta das mortes que estavam ocorrendo. Então, assim, além da ansiedade, muitas pessoas, né, também não tiveram acesso, né, ao tratamento contínuo das doenças psíquicas que elas já tinham. Então, o tratamento ficou muito prejudicado e aí muitas delas tiveram uma associação também com a ansiedade, né? Vamos supor, tinha um paciente que tinha o transtorno depressivo, só que por conta daquele quadro, ele também passou a desenvolver uma ansiedade, né? Um transtorno de ansiedade. Lembrando que quando a gente fala o transtorno de ansiedade, ele é como se fosse a causa primária, são aqueles primeiros sintomas, né, de ansiedade. Ele não está ligado a outros. Pode ser que esteja, mas quando passa, né, a ter associação com outros transtornos, aí a gente fala de comorbidade. Mas quando a gente fala assim, o paciente é portador de transtorno de ansiedade, então a gente sabe ali que as manifestações de ansiedade não tiveram consequência de uma outra doença. Conforme a Organização Pan-Americana de Saúde, cerca de 300 milhões de pessoas têm transtornos mentais. A OMS considera, né, divulgou o dado que no Brasil são 18 milhões e 600 mil pessoas com transtorno de ansiedade e nós somos a maior população do mundo com transtorno de ansiedade. O Brasil, né, tem 9,3% da população com transtorno de ansiedade, é seguido pelo Paraguai, Noruega, Nova Zelândia e Austrália. E a OMS também divulgou que no primeiro ano da pandemia aumentou em 25% os casos de ansiedade e depressão. Eu estou ali a palavra depressão. A gente reduz e acaba, né? Eu deixei aqui bem maior mesmo, porque
é uma coisa que tem me preocupado bastante, pela convivência com algumas famílias e também assim no consultório. A questão das telas. Pode falar assim, nossa, esse tema está tão recorrente, está ficando chato já, todo mundo fala da tela, mas assim, é impressionante a superestimulação das telas e o desenvolvimento dos transtornos de ansiedade. Estudo realizado pelo Jornal Canadense de Psiquiatria comprovou que quanto maior o uso de telas, maior o nível de ansiedade. E a gente vê cada vez mais crianças usando telas. E quando eu falo assim, gente, crianças, são crianças de meses. Às vezes, assim, com 2 meses, tem a mãe na fila do supermercado, na fila do banco, e a criança está lá, né? Nos desenhos, eu ia falar aqui, mas assim, nada contra nenhum desenho, mas assim, é porque eu acho que há outras maneiras, né? Eu vejo assim que, por mais que haja, né, esse superestímulo às telas, eu também estou vendo assim um grande movimento de profissionais chamando a atenção dos pais para ter tempo de qualidade com os filhos. Eu não sei quem aqui viu, eu vi na sexta-feira um vídeo do UNASP, agora eu não sei qual dos UNASP, que um coral de crianças cantou uma música e nessa música chamava a atenção dos pais para o uso das telas. É uma música muito bonita, né? E durante a música fala assim, desliga, presta atenção, vem brincar comigo. Eu vejo que hoje os pais estão dando assim muitas telas para as crianças, às vezes tem a televisão ligada, a criança está com o tablet, tem o celular. Ontem eu estava conversando com um amigo meu, ele falou assim, Jorge, minha sobrinha de 6 anos fica assim, com 3 aparelhos ao mesmo tempo, eu não sei como que ela dá conta. Por isso que muitas pessoas e muitas crianças já estão desenvolvendo, né, a síndrome do pensamento acelerado. Algumas pessoas falam síndrome Times Square, né, aquela avenida em Nova York cheia de letreiros, né, que parece assim, que ela fica ligada 24 horas, né, são muitos letreiros, muitas luzes, e as pessoas, né, quando vão para lá, tem o costume de tirar fotos. Eu estou na Times Square, e você vê assim, a quantidade, né, a superestimulação. Ao mesmo tempo, um relatório lançado pela empresa de análise de mercado digital, EFN, apontou que o Brasil lidera o pódio dos países com pessoas que mais passam tempo conectadas. São cerca de 5 horas, em média, que o brasileiro fica conectado. Voltando agora, né, especificamente para a ansiedade, quais são os sintomas, né? Tem a inquietação, a fadiga, a baixa cognição. E o que seria a cognição? É a nossa atenção, a capacidade de aprendizagem, a nossa capacidade de decisão e também a nossa capacidade de resposta. Então, um desses 4 aspectos, ou todos eles, pode estar, sim, prejudicado pela ansiedade. As perturbações do sono, seja a insônia, né, seja a interrupção do sono ou a dificuldade para iniciar o sono, os pesadelos, tem também a sudorese, as palpitações, vertigem, dor abdominal, asfixia, os sobressaltos, né, a pessoa fica assim, né, como se estivesse assustada constantemente, boca seca, vertigem, náusea, onda de calor, calafrio, micção frequente, dificuldade de deglutir, tremor, abalos, sensação de balanço. Tem pessoas que falam assim, estou sentindo mal-estar, parece que meu corpo está assim, todo tremendo, eu estou sentindo que eu estou tremendo. E também o edema muscular. Então, todos esses são sintomas de ansiedade. A ansiedade, ela, conforme os sintomas, ela foi dividida, né, para ficar mais fácil o diagnóstico clínico, em alguns tipos. Obrigada, irmã. Coloquei ali o que eu já tinha falado, né, que são os sintomas primários. Então, quando não vai ter correlação com nenhuma outra doença.
E as crianças, elas têm cerca de 9% das crianças, elas são acometidas de transtorno de ansiedade, enquanto que esse valor sobe para 15% quando a gente trata dos adultos. O transtorno de ansiedade é o quadro psiquiátrico mais comum na infância, e os principais são o transtorno de ansiedade generalizada, o transtorno de ansiedade de separação e a fobia social. Eu vou falar aqui rapidamente de cada um deles. O transtorno de ansiedade de separação é a ansiedade excessiva em relação ao afastamento dos pais ou dos responsáveis. A criança apresenta uma dificuldade, um apego excessivo, né? Ela não consegue se desconectar dos pais ou dos responsáveis, e ela mantém esses sintomas de apreensão durante, no mínimo, 4 semanas. Então, ela expressa sempre uma necessidade de companhia, ela recusa ir para a escola muitas vezes, porque ela não quer ficar afastado longo período, né, dos pais, e tem resistência ao sono, apresenta até mesmo medo, sente necessidade que os pais fiquem ali com elas, né, até adormecer, mas também elas adormecem com medo de serem deixadas. Então, assim, é muito importante a gente olhar para as crianças, porque a criança não é um adulto em miniatura, ela é um ser em formação. E muitos estudos apontam que o ambiente familiar e principalmente o humor, né, como a mãe lida com os problemas, como é o comportamento da mãe em relação à ansiedade, isso afeta diretamente o comportamento das crianças. Isso foi detectado mais nas mães, né, a relação da criança com a mãe do que com os pais, porque a maioria das crianças passam maior tempo com as mães. E quais são os sintomas que uma criança pode apresentar? Dor abdominal, cefaleia, náusea, vômito, sensação de desmaio, tontura, palpitação. Ela também expressa assim, um medo de humilhação, uma baixa autoestima. E quando a criança apresenta o transtorno de ansiedade de separação, há um alto risco para que na adolescência e na vida adulta ela apresente outros transtornos psiquiátricos, né? Como depressão, pode também levar a esquizofrenia. Então, assim, gente, é uma faixa etária que a gente tem que ter muito cuidado. E nós somos responsáveis, não só como mãe, como pai, como tio, como cuidador, nós somos educadores desta geração, né? Então, assim, como círculo familiar e como nós, como igreja, como comunidade, né? A gente, quando uma criança é apresentada aqui na frente, a gente também tem, né, recebe a responsabilidade de ajudar os pais, né, na criação da criança. Então, assim, eu quis frisar bastante, porque é algo que me chama bastante atenção. Eu vejo as crianças muito impacientes, muito irritadiças. Tem crianças que, às vezes, dormem e ficam assim, ó, com a mãozinha assim, de tanto que fica o dia inteiro no tablet, no celular. Eu conheço crianças assim, e crianças assim, que não viram mesmo, têm um comportamento totalmente transformado por conta do uso excessivo da tela. O transtorno de ansiedade generalizada, que é muito comum na população adulta e também na população infantil, é o medo excessivo, preocupação ou pânico exagerado e irracional diante de várias situações. Não há uma situação específica. Qualquer situação, seja uma perda, uma viagem, uma saída de casa, aquela pessoa apresenta uma grande angústia, uma grande agonia, né? Aí também apresenta preocupação excessiva com o julgamento alheio. Apresenta manifestações somáticas, né? Por exemplo, o corpo, ele vai responder, né? Sempre tem um órgão de choque ali. Quando a pessoa tem uma ansiedade, por exemplo, tem pessoas que têm uma cefaleia muito intensa, tem dor abdominal, tem
Dor no estômago é uma dor muito comum, muito frequente. Então a gente fala que isso aí são as manifestações somáticas. A pessoa também apresenta dificuldade para relaxar e também no seu comportamento pode expressar um certo autoritarismo. Tem as fobias específicas, que é uma reação excessiva e desadaptativa que foge ao controle do indivíduo. Ele apresenta realmente assim, um medo descabido diante de um objeto específico, por exemplo, animais peçonhentos, altura, água, por exemplo, assim, nossa, eu tenho fobia de ambiente aquático. Eu não gosto de ir à praia porque aquela imensidão de água me dá um pânico, me dá uma fobia, me dá uma ansiedade, né? E o tratamento para essas pessoas que têm fobias específicas, geralmente é feito com uma dessensibilização progressiva. O que é? A gente vai expondo a pessoa, aos poucos, aquele ambiente, ou a circunstância, ou ao objeto de que ela tem medo. A fobia social é um medo persistente e intenso em situação de exposição. A pessoa sente um medo intenso quando vai se expor, entendeu? Não quer falar, não quer ir a locais públicos, tem dificuldade de se relacionar, por exemplo, com um professor, com uma autoridade, na escola se recusa a participar de atividades que, por exemplo, tem que ler em voz alta. Adolescente, ele não consegue desenvolver as atividades ali no grupo, porque ele se sente muito exposto e apresenta um autodiálogo negativo. O que seria esse autodiálogo negativo? É como assim, eu acredito que eu não vou ser bem recepcionada, eu não vou ser bem vista, eu vou sofrer bullying, eu vou sofrer chacota. Então, assim, a fobia mesmo é de se expressar socialmente, de estar ali no meio das pessoas. Por exemplo, uma pessoa que vai assinar um contrato, mas fica com medo do julgamento das pessoas. Pode apresentar palpitação, tremor, calafrio, sudorese. E também o tratamento, né, um dos tratamentos é a exposição gradual, é como se fosse a dessensibilização progressiva. Tem o transtorno de estresse pós-traumático. É um transtorno muito presente em pessoas que passaram por grande perda, e perda que eu falo assim, gente, não é só o luto, não é só a morte, por exemplo. Quando tem catástrofes, né, a gente geralmente vê as notícias que tem ali naquelas equipes, né, de socorro, geralmente vão assistentes sociais, vão psicólogos, porque as pessoas passam por uma perda tão grande, por uma separação tão abrupta, que aquilo dali causa um grande impacto emocional nela. Então, assim, um exemplo muito característico que eu gosto assim, né, para exemplificar, é quando ocorre alguma catástrofe, né? Após exposição, pode ser também após uma exposição ou ameaça à integridade física, à integridade mental. Por exemplo, uma pessoa que sofreu ameaça de morte, a pessoa que presenciou um assassinato, né? Por exemplo, soldados que batalharam, né, em guerras, são muito acometidos, né, do transtorno de estresse pós-traumático, pessoas que passaram por violência. Então, esses indivíduos, eles vão ter uma inibição excessiva, vão ter uma grande reatividade emocional, vão estar em hipervigilância, com medo de que aquela circunstância, né, se repita, tem um choro muito fácil, tem os pensamentos obsessivos, e são pensamentos assim, realmente intrusos, que elas têm grande dificuldade de negar, e também elas evitam certas circunstâncias que podem evocar aquela situação. O transtorno obsessivo compulsivo. É muito comum, né, as pessoas falarem assim, eu tenho toque, né, muitas vezes sem diagnóstico, mas às vezes a pessoa assim, tem uma ansiedade, mas às vezes não chegou a ser transtorno obsessivo compulsivo. Como que é esse transtorno obsessivo? A obsessão é a invasão da consciência recorrente por um pensamento negativo. Por exemplo, assim,
durante a pandemia, eu tenho medo de me infectar, então assim, eu vou usar álcool, eu vou usar máscara, eu tenho um grande medo se, por exemplo, ela encontrou com uma pessoa, tá num local aberto, sem máscara, mesmo não tendo um bom distanciamento, mas ela apresenta assim, uma obsessão, né? Aquela invasão da consciência, será que eu fui contaminada? Será que eu estou doente? Eu peguei na mão de fulano, será que eu vou adoecer? O que será que vai acontecer comigo? E a compulsão é o ato repetitivo para aliviar a tensão da obsessão. Então, assim, teve contato com uma pessoa que depois foi diagnosticada com Covid. Eu estou dando esse exemplo aqui, né, porque foi muito recorrente e é mais simples para a gente. Aí, o que seria esse ato repetitivo? Lavar a mão, passar álcool constantemente, né, nas superfícies, trocar constantemente a máscara. Gente, assim, tudo isso era realmente orientação, mas aquela pessoa tinha uma perturbação, era algo assim que incomodava mesmo. Por exemplo, o medo de sair de casa e deixar, por exemplo, o fogão ligado. Às vezes vai lá e vê 300 vezes que o fogão está desligado, ou então volta e confere a porta 50 vezes. Isso aí seria como se fosse o transtorno obsessivo compulsivo. E tem o transtorno do pânico, que são ataques de ansiedade aguda e grave de forma recorrente. O primeiro ataque, ele é geralmente espontâneo, né? Tem um pico em 10 minutos e pode chegar até 30 minutos. Após o primeiro ataque, em 30 dias mais ou menos, é muito recorrente que haja novos ataques, né? A pessoa assim, expressa uma ansiedade muito rápida e muito intensa, né? Eu coloquei ali, né? Ansiedade aguda e grave. Quais são os sintomas? Dispneia, palpitação, dor no peito, tremor, vertigem, medo de morrer, sufocamento, instabilidade, sudorese, náusea, parestesia, onda de calor, frio, e é muito acompanhado do medo de morte. Principalmente o medo de, por exemplo, assim, eu estou tendo um ataque cardíaco, eu estou tendo um infarto, estou tendo um AVC, eu não estou me sentindo bem. E a pessoa entra assim, num estado de ansiedade tão grande que é como se ela mimetizasse, ela acaba ali expressando alguns sintomas que realmente ocorrem nessa doença, mas assim, é só o medo de que aquilo aconteça, porque a pessoa vai para a emergência, chega lá, faz exames, não tem nada ali, tá? Isso é muito comum mesmo. E qual é o tratamento para né, os transtornos de ansiedade? A gente vê, né, que assim, digamos, tem do transtorno mais leve até o mais intenso, que seria o transtorno do pânico, né? Que tem a expressão máxima, né, seria a síndrome do pânico, que aquilo ali se torna de forma recorrente. Vamos lembrar aqui um pouquinho do espectro autista, né? Que tem os casos mais leves até os casos mais intensos. Hoje em dia, alguns profissionais, né, já admitem que a gente não fala mais transtornos de ansiedade, mas sim espectro de ansiedade, porque tem as suas variações. Tratamento. Não há tratamento para doença psíquica, para doença crônica, que a base seja mudança do estilo de vida. É urgente e é a fase de tratamento de maior resistência, de maior dificuldade do paciente entender e implementar. Porque os pacientes geralmente chegam no consultório e falam assim, doutora, eu vim aqui porque eu estou com ansiedade, eu estou usando tal medicamento que meu primo usa, entendeu? E assim, eu não sei mais o que eu vou fazer, porque eu tomava um comprimido e agora assim, já não está resolvendo. Aí você começa a conversar, começa a investigar. As pessoas, elas não têm uma boa resposta quando a gente começa a investigar sobre os aspectos da vida dela. E a gente precisa saber não só, né, dos aspectos físicos, emocionais, mas a gente precisa entender o cotidiano, a gente precisa entender como que é o ambiente da pessoa. E a pessoa assim tá tão obcecada por um tratamento medicamentoso que coloca ali no medicamento assim, a pílula da mudança, o elixir da mudança, que além de ter dificuldade para expressar, né, características que são essenciais para estabelecer um tratamento,
a pessoa também tem dificuldade em aceitar a mudança do estilo de vida. A espiritualidade. A espiritualidade eu coloquei ali porque, assim, para cada pessoa, conforme a crença, conforme a religião, vai se expressar de uma forma. Mas para a gente que conhece os 8 remédios naturais, é a confiança em Deus. Né? Então, a confiança em um ser maior, em um ser que acolhe a pessoa, que entende, que tem empatia, isso traz grande resposta à ansiedade. A terapia cognitivo-comportamental, porque a gente vai ali basear a terapia em uma mudança de pensamento. Então, a gente vai tentar mudar aqueles parâmetros que eu falei. A tomada de decisão, a aprendizagem, as resoluções, o que pode ser mudado. São 3 Cs, né? O que causou, o que eu posso controlar e eu posso curar. Então, assim, é um exame realmente, é um autoconhecimento. E sem autoconhecimento é muito difícil. Então, assim, a terapia vai colocar o paciente e o autoconhecimento dele, a busca por resposta, por mudança interna para gerar um novo comportamento como centro do tratamento. E tem a medicação ansiolítica também, né, que são os ansiolíticos, tem os benzodiazepínicos, né, que alteram aí, a recaptação tanto da serotonina, né, que é um neurotransmissor que causa bem-estar, né, que vai diminuir realmente a ansiedade. Mas assim, o nosso enfoque é aquilo que você pode fazer, porque cada paciente aqui, cada um de vocês, quando, né, se precisar ir ao médico, cada um vai ter o diagnóstico e toda a consulta voltada ali no que você está expressando, né? Não adianta a gente pegar uma recomendação de outra pessoa, porque não vai servir, cada pessoa é única. Tem um psiquiatra, Dr. Saulo Barbosa, que ele trabalha muito o tratamento da ansiedade com as ilhas de estabilidade. Eu gosto muito desse conceito, porque traz uma base, né, para que a pessoa possa mudar o comportamento. E as ilhas de estabilidade dele, que ele propôs como tratamento, é oração, atividade física, ordem e beleza, no sentido de organizar a vida, organizar o seu ambiente de trabalho, organizar a casa. A beleza ali no sentido de autocuidado, porque é uma expressão, né, que vai elevar a sua autoestima, mas você ali está preservando. A partir do momento que você mantém esse autocuidado, você está tomando atenção sobre si. A leitura, de preferência, uma leitura meditativa e uma escrita. E como seria essa escrita? Você vai fazer uma escrita reflexiva de tudo que te aconteceu ali durante o dia, o que você poderia melhorar, o que você poderia fazer diferente, o que determinadas situações te causou. E aí agora, como a gente quer uma parte bem prática, né, para a gente implementar mesmo no dia a dia, eu vou falar de alguns alimentos, né, que trazem aí substâncias que vão participar, né, por exemplo, da produção da serotonina, que a molécula precursora é o triptofano, que é muito encontrado em alguns alimentos, eu vou falar mais à frente. E em relação ao triptofano, tá, ali no terceiro tópico, é bom que a gente coma esses alimentos no final da tarde, mais ou menos no pôr do sol, porque ele vai ser a molécula precursora da serotonina, que depois vai gerar a melatonina, que é o hormônio do sono. Até porque a higiene do sono é um dos pilares também de tratamento, né? Porque no sono, além de ter a regeneração neural, a regeneração de todas as células, também há uma regeneração, uma limpeza dos circuitos cerebrais. Os alimentos são linhaça, chia, castanhas, abacate, salmão, atum, isso daí, né, para quem ainda não tem uma dieta vegetariana, que são alimentos ricos em ômega 3, né, que é a gordura boa,
porque vai participar ali também da formação das células do sistema nervoso. Aveia, banana, espinafre, semente de abóbora, amêndoas, amendoim, castanha do Pará, que vai ter o magnésio, que também tem uma função de reparação cerebral. Abacaxi, tofu, cacau, banana, chocolate amargo, no mínimo 70%, as castanhas, couve-flor, ovo, ervilha, como fonte de triptofano. Tem os grãos integrais, a banana, vegetais verdes, castanhas, para o complexo, como fonte, né, de vitaminas do complexo B, principalmente as vitaminas B6, B12 e o ácido fólico. As frutas cítricas, né, que são ricas em vitamina C e flavonoides, que são substâncias que vão diminuir a irritabilidade. Os probióticos, né, que também vão ser ricos em magnésio, kefir e iogurte natural. E as fibras, a gente encontra nos vegetais e nos alimentos integrais. O que a gente deve evitar? Açúcar e doce. Por quê? A flutuação no nível de glicemia acaba causando grande irritabilidade. E essa irritabilidade, né, acaba levando a um estado de ansiedade. As bebidas açucaradas também, a farinha branca, né, presente nos bolos, nos pães, os cereais refinados, que seria o arroz branco, a cafeína e os ultraprocessados. Lembrar aqui a presença do glutamato, que é muito presente nos temperos, né, a ginomoto, aqueles temperos prontos, e o glutamato é um neurotransmissor de grande excitação. Então, crianças que têm uma dieta rica em glutamato são crianças, sim, que expressam uma maior irritabilidade. E agora sim, o que a gente pode também fazer? Desenvolver a confiança em Deus, o autoconhecimento. Quem ganhou o livro Mente, Caráter e Personalidade vai ver que a escritora Ellen White, ela recorrentemente está falando para a gente ter o autoconhecimento, saber os limites e nesse saber os limites também saber dizer não para situações estressoras, evitar os debates, ser empático, realizar atividade física regular, de preferência, né, durante o período matutino, ter uma alimentação saudável, valorizar você, suas conquistas, né, e suas posses, diminuir a comparação. A gente vive, né, com as redes sociais, além da grande exposição, uma grande comparação, né, é um sofrimento muito interno. Eu falo com a minha irmã, né, que parece até uma vitrine de competição, né, qual é a mãe que faz mais brincadeira lúdica, qual é a mãe que faz mais brincadeira educativa. É bom, mas assim, passa para outras pessoas a sensação de que a vida é muito perfeita. E uma história ali tem o quê? 15 segundos? Eu nem sei, gente, eu não sou muito assim tecnológica, não. E realmente eu acho o Instagram muito irritativo. Eu brinco, né? Eu falo assim, deveria chamar Instagram, né? Porque o estrago que tem causado, né? As redes sociais, o TikTok, né? O exibicionismo, o perfeccionismo, né? Que acaba levando muitas pessoas à ansiedade, né? Por estar dentro do parâmetro do julgamento alheio. A pessoa nunca se sente à altura, a pessoa faz ali o melhor, mas nunca se sente acolhido, né? Então, outra coisa também é definir o seu sucesso. Porque muitas pessoas estão ali expondo uma vida que às vezes não é real. E o que é sucesso para você? O que é sucesso para Adilson pode não ser o que é sucesso para Márcio, entendeu? Porque cada pessoa tem um objetivo de vida. Sucesso é ter paz, é ter tranquilidade, né? É ter tempo de qualidade com a sua família. Não quer dizer que você que tem jatinho, que tem a mansão, que tem isso, às vezes está tão infiltrado em trabalho, desenvolve uma rotina de workaholic, né, que a gente vê que também é uma forma de expressar ansiedade, aquela pessoa que
trabalha intensamente, mas assim, está perdendo os momentos de dentro de casa, né? E depois eu vou passar a indicação de alguns livros para vocês. Tem um livro que chama Cura para a Alma Fatigada. Gostei muito desse livro. É um livro que tinha na Casa Publicadora, até liguei recentemente para lá, infelizmente não está sendo mais produzido. Vamos fazer, né, várias chamadas para lá pedindo, porque eu acho que compensa muito, né, ter uma nova reimpressão dele. Esse livro, no capítulo da ansiedade, falando, né, de pais que estão presentes, mas que são ausentes, e aí tem um livro lá, esqueci o nome do livro que foi falado, que foi feita uma pesquisa entre crianças e perguntava a elas assim, o que elas mais viam nos pais delas. E elas expressaram que um trabalho cansativo e exaustão. Então, assim, qual é o padrão que você quer passar de família, de qualidade de vida que você quer ter para o seu filho, né? O que você quer projetar para gerações futuras? Evitar comparação, já tinha falado, né? Fazer o melhor, diminuir, né, o seu perfeccionismo. Quer dizer que você não vá ali deixar de fazer as coisas, né, ou fazer de uma forma imperfeita. Mas, por exemplo, assim, se você tem que escrever um livro, quando você acaba aquele livro, você fez o melhor naquela circunstância. Pode ser que, vamos supor, depois de 2, 3 anos, você vai fazer uma impressão nova, né, quer atualizar, você vai incorporar ali novos aspectos, mas não quer dizer que o seu primeiro livro tenha sido ruim. Você fez ali, você escreveu o que você tinha de melhor naquele momento. Então a gente tem que entender assim, que eu estou dando o meu melhor neste momento, nessa minha circunstância. A higiene do sono, ter horário para dormir, horário para acordar. Uma coisa também muito importante, diminuir o uso das telas no mínimo 1 hora antes, porque o pico da melatonina, né, é atingido cerca de 9h30 da noite, né, começa a produzir no finalzinho da tarde e 9h30 da noite é o pico. E as telas, né, os estímulos, os faróis, eu falo tela, gente, não é só celular não, é computador, é televisão, são os letreiros também. Tudo isso interfere na produção da melatonina. E quando acordar, ir para um ambiente claro, por exemplo, puxar a cortina da janela, se expor à luz natural, para que se estabeleça um ritmo circadiano, né, que é o seu relógio biológico, muito mais próximo do ideal. Além da higiene do sono, também assim, próximo do horário de dormir, diminuir as luzes da casa, substituir a luz do quarto, né, tirar a luz branca, a luz fria, né, por uma luz mais amarelada, ou então deixar, por exemplo, um abajur, uma luz assim mais no canto, mas não tem aquela luz tão intensa. Tomar um banho morno, fazer uso de chá, fazer uma leitura mais reflexiva, desenvolver pensamentos positivos, né? As pessoas com transtornos de ansiedade, elas têm uma tendência muito grande para pensamentos negativos, fazer pausas para respirar fundo, estabelecer rotinas, né? A rotina também é muito importante para a criança, para os adolescentes, porque a rotina, ela vai te trazer uma sensação assim, não é bem controle, mas você entende o que você está planejando para amanhã. Então, assim, você não vai acordar e falar assim, nossa, o que eu vou fazer hoje? Ai, que ansiedade, eu tenho que fazer isso. Se você estabelece uma rotina, você vai ter uma lista de tarefas, qual é o seu tempo, o que você pode fazer e se programar melhor. Ter contato com a natureza e o autocuidado que eu tinha falado, né, lá na Ilha da Beleza. Uma coisa que também causa muita ansiedade nas pessoas é a falta de organização. Aí eu quis deixar esses tópicos aqui mais finais. Quem quiser tirar foto, tá, gente? Porque realmente assim são dicas mesmo.
reorganizar as rotinas, estabelecer uma rotina. Não deu certo? Reorganiza. Criar as listas de tarefas, planejar o dia na noite anterior, aí você pode fazer uso, né, das agendas, pode ser uma agenda eletrônica, mas coloca ali assim, quais são os principais compromissos. Dormir cedo também, né, ajuda na cognição, principalmente se vocês têm que tomar uma decisão muito importante e colocar assim, as principais atividades, as que demandam maior cognição, para amanhã, que é quando você vai, né, ter acordado restaurado. Definir metas alcançáveis, criar soluções de armazenamento em casa, não acumular, né? A gente tem que desacumular, saber reciclar, saber doar, saber vender, né? Às vezes o excesso de acúmulo de objetos em casa também causa isso, né? E quando você for comprar um objeto, saber assim, vou levar essa jarra para casa. Onde que eu vou colocar no meu armário? Aquela jarra, ou eu vou substituir a anterior, vou jogar fora a anterior, tá? Coloquei ali também agendar um dia ao mês para descarte, organizar documentos e contas, que é outra coisa que causa muita aflição nas pessoas. Ao realizar a tarefa, estipular um tempo e também uma pausa, né? Hoje em dia é muito comum, tem até aplicativos, né? Para os pomodoros, por exemplo, a cada 50 minutos de atividade, 50 minutos de estudo, fazer 10 minutos de pausa. Estabelecer um horário de trabalho, principalmente quem trabalha em casa, né? Para ter um determinado ritmo e evitar a exaustão. E para as crianças, né, monitorar o uso dos aparelhos eletrônicos, ser um uso supervisionado, que a criança tenha perfil nas redes sociais, né? Ela ainda não tem capacidade de controlar, capacidade de expor qual é o conteúdo, né? A gente sabe que também tem perfis fakes, estar atento às situações de abuso, de violência e de bullying, porque isso pode causar ansiedade nas crianças, estabelecer rotinas de aprendizado, de socialização, diversão, descanso, promover momentos de afeto, interação familiar, escuta e atenção ativas, conversar mesmo com as crianças, perguntar o que tem causado medo, né, qual é a rotina da escola, o que tem acontecido, como que são as relações, né, com os colegas, manter as conversas frequentes e sinceras e um diálogo aberto para evitar a antecipação de etapas, porque hoje em dia as crianças são bombardeadas, né, para uma erotização precoce, para uma puberdade precoce. Então, assim, essa necessidade de estar igual, né, a uma fase que ela ainda nem está apta, né? Às vezes a gente vê uma criança, mas ali já com roupas, usando adornos que não são próprios para aquela faixa etária, né? E desestimular a puberdade precoce e erotização infantil. Aqui são alguns livros, todos eles são da Casa Publicadora. Experimente um recomeço, A Volta por Cima, Ouse Pedir Mais. Esse livro aqui eu comprei, mas ainda não chegou. Mas quando eu comprei, a Tenente falou assim, ele é transformador. Não tem nenhuma pessoa que passe por ele, é uma transformação espiritual, porque todo mundo do setor também experimentou. Cura para a alma fatigada, foi o que eu falei com vocês. Crise existencial. Convite para mudar, depois o perdão, ira sob controle. E o último é uma revista que tem uma revista de estudos da Novo Tempo. Eu até deixei o WhatsApp, vocês podem, né, fazer contato e pedir uma revista desenvolvida só sobre doenças psíquicas mesmo, saúde mental, não são doenças não, saúde mental, desenvolvida pela neurocientista Rosana Alves, chama Sentimento, a Existência, a Ciência do Existir. E agora nós vamos para uma nova música e vocês receberam aí um papelzinho, né? Eu acho que estamos recolhendo aqui, as pessoas ainda estão fazendo. Estão fazendo? Tá. Enquanto então, o pessoal da equipe de louvor vem para cantar, vocês terminem, porque depois a gente vai fazer uma atividade prática e eu vou responder algumas perguntas.